Bom, bom dia a todos. Nós vamos de novo receber aqui a Daniela, né, que já é bastante comum para todos nós aqui. Hoje com um assunto bastante interessante. Conforme nós nos comunicamos no Zap, no grupo, eu acho que é um assunto que cada vez mais vai ficar presente e frequente nas nossas mentes, nos nossos problemas a resolver. Muitos aqui já têm esses problemas, né? Mas aqui a gente tem poucos, assim, casos visíveis. E a gente não tem um trabalho específico desse aqui, mas a gente precisa saber noções e cuidados que ter. Essa foi a preocupação nossa de trazer a Daniela. Tá beleza? Então vamos fazer uma oraçãozinha, a gente começa aqui com a Daniela. Vamos então agradecer a Jesus, agradecer essa espiritualidade amiga, o Dr. Miguel Couto, todo o corpo médico e enfermeiros do nosso hospital, que a gente consiga fazer um trabalho suficiente para consiga atender a nossa demanda daqui para frente no trabalho e que possamos sair daqui felizes, com mais coisinhas na cabeça e principalmente no coração para tratar com esses amigos que são tão necessitados de todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Daniela. Bom dia, obrigada. Desculpa o atraso. Eu sou muito, um pouquinho às vezes enrolada tecnologicamente e não consegui abrir, mas tudo dá certo no final. O Paulo fez uma oração, mas eu estou com vontade dele. Pedir a Deus, aos bons espíritos amigos, que nos guarde e nos ajude nesse momento. Que nos ajude a ajudar, assim, a todos que estão precisando de ajuda, em relação a tudo, mas especialmente neste dia, a questão da dependência química e de todas as dependências que vem levando, principalmente jovens, muitas vidas, e isso se espalha em sofrimento para toda a família, para todo mundo que está em torno. É um problema da sociedade, de cada um de nós, e que possamos, com esse estudo, cooperar para o bem do próximo, para o bem da gente mesmo, do próximo, de todos. E reduzir essa grande desgraça. É uma grande desgraça, mas quando eu estava já começando, como eu trabalhava em CAPS-AD, aliás, eu trabalhava num lugar que se tornou CAPS-AD, porque é anterior à existência de CAPS-AD, com decisão política, e trabalhava com jovens, e eles diziam, maldita doença. Eu dizia, mas bendita recuperação. Porque essa doença, ela não tem outro caminho que não a reformulação íntima para o seu tratamento. Então é nesse foco que, como é dito, o mal contribui para o bem. Está fazendo eco, né? Tá bom? Muito eco. O mal contribui para o bem, o mal também está a serviço ao bem. Então é nesse intuito, deixa eu botar o luz, que a gente vai fazer a palestra. Opa, perdão. Palestra não, é um seminário. É um seminário. O que é um seminário? É um estudo. Então o objetivo é partilhar conhecimento, fazer um estudo. Eu falei, Paulo, eu dou aula, né? Eu gosto de ser interrompida. Eu gosto que se pergunte na hora. Eu sei que é ruim para a gravação, mas aí eu repito a pergunta. Então, como é muito importante esse assunto, se não está ficando claro, se vem uma dúvida, se vem alguma coisa, fala durante. Às vezes vai ser algo que eu ainda vou explicar, mas não faz mal. Então, eu me sinto confortável, tá? Aqui eu me sinto entre amigos, isso é bom. Já estamos atrasados, então eu vou dar o início, que os bons anjos, bons espíritos nos acompanhem. O título é Dependência de Drogas e Álcool, né? Acho que eu botei drogas na frente para realçar as drogas, mas o álcool também é uma droga, a gente fala de separar. Eu acho que pela grande inserção do álcool na nossa cultura, e até uma forma de sublinhar o mal do álcool. Bom, a primeira coisa, quando a gente fala de drogas, o que é droga? Droga, a rigor, né? Você tem drogaria, é qualquer substância
que ao ser colocada dentro do corpo, ele modifica o funcionamento do organismo, excetuando água, ar e comida. Tudo o resto é droga. Substâncias psicoativas são as drogas que atuam especificamente no cérebro, na psique. No uso coloquial, quando a gente pergunta, isso é droga, tal coisa é droga, ele está se referindo a isso, alguma substância que altera o estado de consciência. É isso que a gente diz, né? Está dizendo, isso aqui é droga. Está dizendo, altera o estado de consciência. Tem uma definição da antiga SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, que vinha num livrinho que eles davam para distribuir para a população, que eu acho excelente. Isso em vermelho é comentário meu, tá? O que eles estavam escrito assim, no livrinho: drogas como quaisquer substância psicoativa, porque tem que atuar no cérebro, né? Utilizada para alterar o grau de consciência, o que está se sentindo. Para é finalidade. Então, o que torna o indivíduo a droga, aqui a gente dá para ver, é com que finalidade está usando. E aí a gente começa a pensar, perceber quem é que se torna adicto, quem é que vai ser potencialmente adicto, quer dizer, um dependente, é aquele que está usando a substância com essa finalidade, tá? De alterar o grau de consciência, o que está sentindo. Então a gente vê aqui, finalidade é a relação do sujeito com a coisa, com o objeto da adicção. Então isso que vai, a finalidade vai determinar ele como droga. Então quando eu estou usando num ritual sagrado, eu não estou nesse lugar da droga, porque a finalidade não é essa. E a forma com que se usa sempre vai depender da intenção com a qual eu estou usando. E o efeito tem de ser qual? Aquele para o qual eu estou usando, porque eu usar dessa forma. Então a gente já pode antever que o efeito da droga vai ser alterar o grau da consciência, o que está sentindo. Isso aqui é um aforismo que vale para tudo. Faca. Nenhuma faca é boa ou má em si mesma. Depende da relação que o homem tem com ela. Se eu uso para descascar laranja, para comer é uma coisa. Para matar, para assaltar é outra coisa. Né? Um carro é uma arma potencial. Né? Então, é o uso que eu faço que vai tornar bom ou mal. Agora, eu tenho que saber o potencial de fazer mal, porque isso vai dar as restrições e também a forma. Então, por exemplo, um carro, não é qualquer um pode pegar e dirigir. Você tem que ser adulto, não pode ser um adolescente. Adolescente é impossível, não tem algumas críticas, né? Ele se acha que pode acontecer, um jovenzinho não pode. Faz o teste psicotécnico, né? Um psicótico não vai pegar um carro, não deve, né? Um indivíduo usando substâncias. Então, eu tenho que saber o potencial para saber quem pode ou não pode entrar em contato, qual é o potencial de dano. Já vou fazer um parêntese. Bebida é proibida para maiores. Álcool. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Primeira coisa que um álcool faz é inibir o pré-frontal, que é a parte do juízo, que eu uso para tomar decisões, que inibe os impulsos, que vai se formando na vida até cerca de 23 anos, né? Quer dizer, ele sempre vai se formando, como se expandindo. Mas as suas inervações para controlar os impulsos, essa região, ela está se desenvolvendo até a última a se formar, em torno de 23, alguns 21, 25, e é a parte estável do cérebro que ainda vai se desenvolver mais no nosso processo evolutivo. Por que eu estou frisando isso? Aí você pega um adolescente, é proibido para menores. Ainda não tem nem o pré-frontal formado, está em formação, você já deixa beber? Então vamos ver os danos que vão causando para todo o desenvolvimento futuro. Né? Não é proibido para menor à toa. Né? O legislador resolveu. Aqui eu botei jogo e compra, porque já é bom sabendo, hoje, nas novas classificações das doenças, a gente engloba tudo. Porque a doença é dependência. Ela não é álcool, não é droga, não é jogo. É dependência, é a relação que eu tenho com a substância ou com o comportamento para ter aquele fim. Então se engloba tudo junto, em uso de substâncias aditivas e comportamentos aditivos, na mesma referência, e vai se discriminando cada um, isso nas classificações das doenças, tá? Então temos os transtornos por comportamentos aditivos, como jogo, sexo, compra e em diante. Por que é importante saber disso? Porque o indivíduo ele pode não se modificar e migrar de um para outro, da cocaína para o jogo para o sexo e assim em diante. E hoje o grande problema que a gente tem é a dependência de jogo.
As bet agora, gente, o que a gente já está pegando absurdamente. Não era proibido cassino à toa, né? Aí bem, as bets, o comércio, tanta coisa é a base do álcool, né? A base é como patrocinador. Né? E, bom, aí os jogos online e os jovens foram criados na pandemia, na adolescência, que é justamente a parte difícil da gente, né? De ir para a vida. Você está desencontrado, com medo de arriscar e de quem você é, e ao mesmo tempo que cresceram diante do computador por causa da pandemia, a gente está vendo um problema muito grave sobre isso, de dependências, e aí o acesso ao jogo de pornografia, tudo junto ali no computador. Principalmente o medo de sair, que eles estão de ir para a vida muito grande. Então a gente está tendo muito problema em relação a isso, muito. Então veja como vai afetando, é uma geração muito grande. A gente sabe que estamos no final dos tempos, né? Então, quer dizer, em transição de tempos, né? Uma carga muito forte. Aí vamos voltando à substância, ou qualquer coisa dessas, né? O uso, ele começa assim, primeiro é experimental. Experimentar a iniciação, é a primeira vez. Eu já botei aqui memória, porque o indivíduo, sei lá, ele bebe, relaxou, se sentiu bem. Ele guarda essa experiência e diante de uma dificuldade ele pode recorrer, né? Quer dizer, é mais fácil evitar algo que eu nem conheço do que algo que eu já conheço. Então, isso tem uma importância, o ter experimentado. Se experimentou e não gostou, tem gente que ia dar graças a Deus na primeira experiência, por exemplo, de maconha, tem síndrome de pânico. Às vezes acontece, graças a Deus, o indivíduo já pega horror, ou experimenta, não gosta da sensação do que quer que seja. Aí, nesse sentido, a experimentação é bom. Mas quando tem uma boa experiência, isso é ruim. Então, da experimentação vai para o uso esporádico. O que é o uso esporádico? É o ocasional, é de ocasião. O indivíduo não compra, não vai atrás, mas se tem uma festa e tem maconha, cocaína, etc. à disposição, ele pode usar, mas ele não vai, entendeu? Até lá. Só que com esse uso ocasional, vai gostando, de repente ele começa a querer no dia, não tem que fazer, que tédio, ou está triste, ele brigou com a namorada, e ele vai e usa. Aí começa a sair para comprar, e em direção começa a fazer um uso regular ou frequente. Aí a fase seguinte, nesse uso regular, chega um momento que se torna dependente. O que é um dependente? Um dependente é um indivíduo que tem que, ele tem que usar, ele é obrigado a usar, ele já não usa porque quer, e nem usa porque é prazeroso, ele começa a usar porque é ruim ficar sem. Ele precisa disso. Aí nesse tem que, já vou fazer uma observação, é muito comum, jovens se dizerem usuário de maconha e não dependente, aí diz assim, mas eu preciso fumar porque senão eu não durmo, ou porque senão eu não como, porque a gente sabe que a maconha aumenta o apetite. Bom, ele não nasceu assim, ele na realidade, às vezes, senão eu não como, senão eu não durmo, ele está dizendo eu estou dependente. Infelizmente, muito médico, etc., muita gente boa cai nessa conversa e diz que ele está usando como medicamento a maconha e não percebe que isso se desenvolveu por causa da maconha. E diz, não, ele está usando como medicamento. Conversa. Outra conversa muito que eu botei o usuário. Você vê aqueles zumbis humanos nas ruas, na Cracolândia e na TV, os usuários de crack. Porque não é politicamente correto, você não sabe, ofensivo, você não pode chamar de dependente. Isso tudo, a meu ver, tá? É manipulação, a gente chama de usuário. Qual é a diferença? O usuário usa porque quer. Ele pode parar. Ele está usando porque ele quer. Um dependente não, aqui é a doença. Aí é um uso recreativo. Se é uso recreativo, não pode ficar sem. Não pode ficar sem, é dependente. Então, os termos que a gente usa tem um lugar aí, tem uma influência sem a gente perceber. Isso aqui engana. Vocês já veem a força com que eu falo e uma certa indignação e cuidado contra um discurso que está aí. Sublime, e a gente não percebe o mal que está se fazendo. Então, tem que, não dá para ficar assim dependente. Uma coisa que você sai da rua, pega o risco, pode ser preso, sai de madrugada, igual um cigarro, sai de madrugada para ir comprar e está chovendo, está dependente. Não importa se é cigarro, se é maconha, se é jogo, se é sexo. Está dependente, você se põe em risco para isso. Tem que.
Então vamos lá. O que é dependente? Eu vou passar a usar agora o termo adicto. Adicto no português novo, né? Na realidade você pode escrever com C e sem C. Muitos tiram C, eu costumo manter o C, porque quem não conhece a palavra, se eu falo adição, parece adição de matemática. Por isso que eu gosto de manter falando adicção. Tá? Então, o que é adicto e de onde vem esse termo? Rapidinho. Para evitar o preconceito com os viciados, os próprios narcóticos anônimos, as próprias pessoas, é que começaram a usar o termo adicto. Tá? Adicto vem do latim e quer dizer ser entregue como escravo. O indivíduo se entrega como escravo para a coisa. O que é um escravo? O escravo é uma pessoa que perdeu a liberdade de dizer não. O escravo só pode dizer sim, amo. O que o seu amo, eu escrevi amo que uma vez um paciente falou assim, aí eu amo muito. O que o seu amo manda, você tem que fazer, você não pode dizer não, você é livre para poder dizer não, não é poder dizer sim, eu quero. Sim, eu quero fazer o que eu quiser, ser escrava do meu ego também. A liberdade é de poder dizer não. A criança, como vai ganhando autonomia, se percebe o que ela fala, não, 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 come não, é uma forma de se apoderar de si mesmo. Então o escravo, ele só pode dizer sim, amo, ele é submetido à vontade do outro, ele perdeu o livre-arbítrio, ele não pode. E por que alguém se entrega? Qual é a vantagem de ser um escravo? Se a coisa, o amo manda construir uma coisa dessa forma, e essa forma cai, a responsabilidade é de quem? Do amo. Então a gente já vai vendo aí que tem algo em fugir da responsabilidade da sua própria vida. E isso, fazer um parênteses, vale para um dependente qualquer. Um dependente afetivo, ele vai usar e se dedicar todo ao outro para fugir da responsabilidade da sua própria vida, para fazer o que ele cabe sobre a sua própria vida. E vai se anulando. Então a relação de dependência, a adicção, ele tem esse lugar aqui. O que é a adicção? Então é adoração, é devoção absoluta. Começa a viver só para isso. Então se eu tenho um amo, eu tenho o servo, o escravo. Servo, daí vem a palavra serviço, né? Ele vai ficar a serviço do seu objeto de adicção. Aí eu lembrei esse aqui, que lembra para incluir aí os comportamentos aditivos. Agora, então é o que a gente, quem é o adicto? Eu já comecei a falar. O que faz com que alguém se vicie? O que o amo lhe dá em troca? Que é a sedução. Né? Eu vou fazer a pergunta para pensar, já um pouquinho falando. O indivíduo quando vai lá, ou bebe, ou toma um Rivotril, quando é que o indivíduo diz, estou precisando hoje tomar um chopp? Qualquer um fala aí, ou tomar um Rivotril. Como dizia um colega meu psiquiatra, o Rivotril é o álcool sólido. O que é? Bom, você vai falar isso? Você vai comemorar. Às vezes vai comemorar, às vezes vai assistir, vai afogar as mágoas. Exato. Mas quando diz assim, hoje eu estou precisando, não está falando comemorar. Para mudar o que está sentindo, não é isso? É aquilo lá que fala a finalidade. Eu estou ansiosa, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou tenso. Eu vou mudando o que eu estou sentindo, meu sentimento, de fora para dentro. Então esse é o objetivo. Ele vai me fazer me sentir bem, sem eu precisar modificar. Então quem é o adicto? Aí tem várias definições. O que é esse construto? O que é isso aqui mesmo? É alguém que quer o alívio das dores e desconfortos existenciais sem enfrentá-los. Quer permanecer se sentindo bem. Quer estar o tempo inteiro bem. Aí entra o substituto, por isso que a gente diz o substituto. Se você retira o álcool, vai para o Rivotril, vai para outra coisa, para se sentir bem. Às vezes esse é um caminho de melhora. Por exemplo, eu tive um cliente que bebia muito, e quando ele saiu, ele começa a entrar para atividades físicas. Como a gente vê que não é um lugar de dependência, porque não interferiu na sua vida. A sua vida ele retomou. Mas a parte de alívio passou a ser a atividade física. Tem uma coisa assim, só para pensar, que a gente tem substâncias que são depressoras.
que geram saciedade. Em geral, quem gosta de um depressor vai poder se sentir bem com uma corrida longa, uma bicicleta, né? Uma coisa assim que dá essa saciedade. Quem gosta de risco, cocaína, anfetaminas, as índices, quem gosta de risco, quem gosta de estimulante, atividades de risco, pode ser um bob jumping, que também vicia. Tudo pode viciar se usar nesse lugar de uso, mas é um lugar que eu estou dizendo que nós, seres humanos, precisamos de recursos que aliviem as nossas dores psíquicas temporariamente, sem eu perder a consciência e contato com eu posso usar de outros recursos. Então a gente descobre esses outros recursos. Gente, por que ao invés de beber, vai dar uma corrida? Que você até pensa, diz, não vi a ideia. Gente, caminha. E tem os que gostam dos perturbadores, que modificam, que um LSD. Então vai para as artes. Às vezes até a meditação dá um barato, né? Mas para as artes. É um filme, uma série. Então a gente pode também, porque tem momento, né, que é insuportável, mas eu tenho outros caminhos. E também tem um grande caminho que é fazer o bem, né? Esse para mim é o melhor dos caminhos. Nada alivia mais a nossa dor do que fazer o bem. Você desfoca de você desfoca do seu problema e se sente bem. Tem uma frase no livro que ele dizia assim, a senhora dizia assim: eu enxuguei as minhas lágrimas enxugando as lágrimas dos outros. Que lindo. Então, quer evitar as dores da vida, quer dizer, começa então a fugir da vida, né? Quer dizer, não enfrentar a vida. Então ele usa para ter o alívio, começa a usar para evitar esse confronto com a vida, porque a vida representa possibilidade de dor. A dor é inevitável, o sofrimento emocional. A dor da falha, a dor do erro, a dor do correr risco. Então o que observa é que o adicto ele não tem medo de morrer, ele tem medo de viver, porque a vida representa isso. Dores, prazer, falhar, isso faz parte, porque somos seres imperfeitos. Faz parte do nosso crescimento e amadurecimento. Eu botei frase de paciente, eu vou botar muitas frases, ou de paciente, ou extraídas de livro, tá? Porque é a prática daquilo que eu estou falando, teoria. Gostava do efeito de ficar mudada. A adicção é a tudo que altera meu humor. E fumei, isso aqui é de um livro que eu vou usar muito. E fumei meu primeiro cigarro de maconha. Senti calma e o mundo me pareceu diferente, lindo. Esqueci meus problemas. Fui fumando cada vez mais. É o que eu disse, aquele lugar da iniciação. Eu tenho um cliente que tem problemas de dormir jovem. Aí ele tomou o primeiro porre e disse: caramba, eu dormi muito bem. Já temi. Ele tem problema de dormir por causa das brigas dos pais que ele ficou vendo. Aí naquele dia que ele bebeu, resolveu. Olha que risco, que risco. Adicto é aquele que mais corre do sofrimento. Ele sofre para não sofrer. O problema maior que eu tinha não era morrer, era não viver. É legal que aquilo que eu vi na prática, quando eu escrevi o livro, eu já tinha escrito o livro, que eu botei isso, aí os pacientes falavam isso. E o paciente já em recuperação, olha como ele fala: diante de uma responsabilidade, volta à vontade de usar. Acho que é o medo da dor, da vida. O interessante é que ele já consegue perceber o que ele sente e denominar exatamente o seu processo. E aí, por que vem a vontade? Pelo reflexo, pela memória, né? Então a gente vai vendo também que muito sentimento que acontece assim: se estou preocupado, bebi, estou preocupado, bebi, chega um tempo, eu não vou perceber que eu estou preocupado, eu vou logo dizer assim: estou com vontade de beber. Então, quando a pessoa tem um momento de geladeira, por exemplo, né, eu digo assim: abre a geladeira, sabe aquela compulsão de comer, você está com mal-estar. Abre a geladeira e, ao invés de olhar o que tem, você olha para dentro e diz assim: o que tem aqui dentro? Estou sentindo raiva, eu estou ansiosa, estou preocupada. Muitas vezes é raiva, o pessoal diz ansiedade, a maioria das vezes que eu vejo é raiva, ou é tédio. Olha para dentro, para resolver isso. Tá bom, pega um docinho, mas enquanto come, vai pensando o que fazer disso. Então, o uso na adicção. O uso é para isso, para mudar o que está sentindo. Evitar a dor e se sentir bem, permanecer bem. Isso no início. Qual o efeito na consciência?
Eu fiz um desenho, vou tentar explicar o desenho. A gente na vida, diante da vida, né, um leão, os problemas, tudo a vida. Essa grande ameaça que é a vida, de se machucar, de falhar, de errar. A gente, eu aqui, né, aqui, a gente tem duas possibilidades. Eu aqui quero dizer enfrentar, né? Ou eu enfrento ou eu recuo. Não, muito obrigada, invento uma desculpa para não enfrentar. Não for. Ou eu enfrento. Né? E na medida que eu fui enfrentando, fui aprendendo a ficar mais confortável. E aí, é aí que a ansiedade, né, sempre vai reduzir o medo, né? Enfrentando, não tem outro jeito. E é assim que a gente amadurece na vida, enfrentando a vida. Em que o vício vai se tornando virtude, nesses movimentos contrários, nos enfrentamentos da vida. Amadurecer é ampliar a consciência a partir da experiência. Isso é um amadurecimento. Então a gente pode enfrentar ou recuar. Assim que a gente se adapta à vida, ou enfrenta ou recua. Agora o adicto, na adicção, na dependência, no uso de qualquer substância ou comportamento, ele nem enfrenta, nem recua. Estou preocupada, bebo, relaxei, fumei uma maconha, porque eu botei um cigarro, vou botar uma maconha, ficou tranquilo. Eu falo isso, todo fumante de maconha, quando eu pergunto, por que você fuma? Ele diz assim, para ficar tranquilo, é sempre isso. Aí eu pergunto, mas você estava preocupado porque pensa com o quê? O que você está fazendo na tua vida, o que estava acontecendo? Ele para e fica pensando, não tem nada, porque é interno. Aí então, está aqui a vida. Bebeu, relaxou, foram embora as preocupações, só que passou o efeito, está lá os problemas de novo. Aí eu olho para ele, o que faz? Vamos beber de novo, aí eu me sinto bem. Aí bebeu de novo, relaxou, ou fumou uma coisa, está tranquilo. O que ele está sentindo, veja, se aqui é um leão ou uma parede, tanto faz, ele está tranquilo. Então é como se ele está vivendo no outro mundo, ele se diz assim, ele ficou encapsulado. Ele não está acessando o que está acontecendo aqui. Se isso aqui é uma parede ou um leão, tanto faz, ele está tranquilo porque fumou uma maconha. O que está dizendo assim? Ele vai ficando indiferente. Assim, eu falo a parede de propósito porque é muito comum ouvir de mães dizendo assim, eu olhava para o meu filho parecia que meu filho estava vendo uma parede. Ele dizia assim, que os filhos olhavam para ele, era como se eu fosse uma parede, ou parecia que ele estava vendo uma parede, era sempre esse termo. Nada, não afeta. Então, no contato, na realidade, é para nos afetar, só os incomodados é que se mudam, né? Então, tem que afetar, afeto, sentimentos, afeto, nada me afeta, né? Então, ele não sente, nada afeta. O que eu estou dizendo é que se aliena do mundo externo e do mundo interno, está realmente em outro mundo. Saiu do mundo, resolveu o problema, foi para o seu paraíso artificial. Por que eu falo mundo interno? Porque ele não tem acesso ao que se passa com ele. É como imaginar assim, ó, você vai no dentista, ele dá anestesia, ele está mexendo, está aqui, está machucado, mas eu não estou sentindo. Então é como eu estou alienada de mim mesmo. Outra coisa eu vou explicar sobre sentimentos, que os sentimentos revelam o meu mundo interno, mas é muito simples. Se eu estou com medo, como é que eu sei que eu estou com medo? Porque eu sinto medo dentro de mim. Eu sinto a minha mão suando, o corpo tremendo, a musculatura contraída, o coração acelerado. Então, essas manifestações permitem que eu domine. Eu estou com medo a partir da minha vivência interna. Então, o uso das substâncias, os processos compulsivos, em geral, as dependências, melhor dizendo, as dependências em geral, inclusive também, às vezes, de pessoas, vão fazer com que eu não sinta. Imagina uma mãe que está muito codependente ou dependente emocional dele, ela mesma diz, eu já não sinto uma raiva. Pela própria dor, ela vai se auto-anestesiando, né? Vai perdendo esse contato. Então, isso aqui aliena o indivíduo do mundo externo e do mundo interno. Quer dizer, é completamente escravo dominado pela substância, é ela quem manda. Então, aqui, a adicção para mim é querer o inatingível, está sempre bem. Aí você toma droga, depois precisa de mais. Fala de um paciente. Agora, um paciente em recuperação, olha que legal. Ontem bateu uma solidão, uma carência, deu vontade de usar. Qualquer sentimento que vai acontecer agora, qualquer coisa desagradável,
Ou como dizem os alcoolistas, dizem assim, o time ganhou, o time empatou, o time perdeu, dá vontade de beber. Então qualquer coisa que se passa dentro, qual é a forma de eu manipular o que eu estou sentindo? Usando a substância. Mas ele traduz como deu vontade de usar, mas não quis. Sentir um enjoo em pensar nisso. Agora, o não quis é a grande questão. E porque a gente vai ver que somos impotentes perante o outro e que para ele se traz, precisa querer. É preciso querer. Querer, não no lugar do desejo, mas como define Jung, a vontade como a energia à disposição da consciência. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero da minha vida? Então, esse querer bateu vontade, eu senti um enjoo em pensar nisso. Depois vi que eles ficaram incomodados por eu ter mudado, e isso me incomodou. Aí pensei, problema deles, eu tenho de fazer por mim. Na hora que ele olhou para si, que ele se amou, que ele resolveu o sentimento da solidão, ficou bem, e a solidão passou. Então, tem um livro do Charles Baudelaire chamado Paraíso Artificial, que ele fala muito das substâncias em geral, e como ele gostava do vinho, o vinho ele defende, mas vale para ler sobre esses efeitos. Então, veja, o indivíduo cria aquela cápsula, é um paraíso artificial. O que, para formar esse paraíso, o que foi acontecendo progressivamente? As escolhas começam a ser em função do uso da substância. Esse amo que vai mandar, ele é a sua prioridade, o seu primeiro valor. Primeiro vem isso, eu tenho que atender a isso. O resto é tudo a começar por si mesmo. O ritmo, quando eu falo ritmo, é que horas vai comer, que horas vai dormir, depende do uso da substância. Então é muito comum, se chama de coruja, né? Passa a trocar a noite pelo dia, né? A família, o trabalho, ele mesmo, tudo vai ficando para trás. O mais importante é atender esse meu desejo. Ou melhor, já não é mais desejo, é necessidade da droga. Por quê? Porque ficar sem é ruim. Já não usa porque é bom, mas é porque é ruim ficar sem. O centro da sua vida, da onde emana toda a ordem, né? E para onde tudo se dirige é esse seu senhor. Então o ego vai sendo identificado com a substância. E o que está acontecendo com a consciência? Está ficando restrita. A vida vai se restringindo, o linguajar vai se restringindo. O que faz da vida toda, a sua pluralidade de coisas que tem a fazer, vai se restringindo. Eu brinco, sabe quando você chega naquela loja de suco, tem 30 sabores, você ainda pode misturar 2 ou 3, você fica louco, e eu sou indecisa, então, o que tomar? Um alcoolista, ele vai lá no canto, cerveja. A vida dele, é isso, é a vida. Na linguajar é tudo. E a consciência vai se restringindo. Por quê? Como é que a gente desenvolve, como é que a gente amadurece? Enfrentando a vida, pelas experiências. Aí que a gente vai ampliando, se resolvendo, e ele não enfrenta. Então a consciência se restringe. Aqui eu explicar a neuroadaptação, acho que vale. Essa é a única parte médica, tá? Isso aqui é conexão interneural. Vou dizer uma coisa, isso é tão dominante na medicina, assim, de ver a coisa dessa forma, que apesar das evidências de sempre que o comportamento dependente de jogo ou de dependente de sexo, o que for, é igual de um de cocaína, eu peguei substâncias e atividades estimulantes aqui para comparar, tá? Na hora que se viu que o efeito cerebral do jogo é idêntico ao da cocaína. A cocaína inibe a recaptação da dopamina aqui. E o jogo também aumenta a quantidade de dopamina aqui. E todas essas coisas aumentam a quantidade de dopamina. Aí se engloba tudo junto. O que eu estou falando da dopamina? Até o livro da geração dopamina, né? A dopamina fica no sistema límbico, nessa parte. A dopamina é um neurotransmissor que a gente já ouviu falar como associado ao prazer. Agora a gente secreta mais ele quando existe uma antecipação do prazer, uma probabilidade. Quer dizer, tem que ter um talvez, não pode ser certo, né? Isso é que secreta mais dopamina, né? Dá essa probabilidade. Por isso que o jogo, aquele rapidinho, o jogo, né? Por isso que ele vicia, que fica aquele da roleta. E quanto mais rápido esse lugar entre o efeito e passa, quanto mais rápido assim, mais ele tem potencial de viciar. Quer dizer, um bico de quermesse que demora 2 patins da lagoa. Quem tirou? Dona Maria. Parabéns, Dona Maria. Esse, não. Mas aquele da máquina, sim.
Então, o que acontece aqui? Isso aqui é a fenda sináptica, que quando existe o prazer, libera a dopamina, aqui está o receptor, a dopamina se liga ao receptor, o que sobra aqui na fenda, ficou ruim de ver, né? Mas tudo bem. O neurônio que secretou, ele também recolhe desse que sobra para ter dopamina aqui já em estoque para secretar depois. O que acontece na cocaína, assim, ela inibe a recaptação e fica com muito aqui, o jogo também você libera muito, fica muito aqui. Aí o que acontece? Esse lado aqui vai produzindo mais receptores. Então tem muitas casinhas, muitos buraquinhos. E eu vou tendo cada vez mais casinhas para isso aqui. Aí acontece, quando ele é submetido por uma situação qualquer de prazer, ele tem muita casinha. Se secretar pouca coisa, não tem como sentir o prazer. E como fica muita casinha aqui para receber dopamina vazia, é muito ruim ficar sem, entende? Então é como se o seu estado de bem-estar, que está aqui normal, ele cai. Então ele está sentindo esse mal-estar e começa a precisar do jogo, sexo, o que for, para isso aqui ficar bom. E é por isso que tem um mecanismo de tolerância. Tolerância significa que eu preciso de cada vez mais doses para ter o mesmo efeito. Porque eu tenho muito receptor. E a abstinência, isso, eu sinto a falta. Porque está tudo aqui vazio, está se sentindo mal. Quer dizer, a abstinência tem, principalmente no álcool, envolve todas as alterações orgânicas. Então aqui eu quero situar mesmo na questão desse lugar de prazer e desprazer, tá? Dessa desregulação. Então o que acontece é chamada vias de recompensa, elas são sequestradas pela substância ou pelo comportamento que for. A sensação de recompensa, como eu expliquei, por causa da coisa fica pequena, então diminui o prazer pelas coisas. Uma vez eu ouvi de um dependente químico que foi fazer uma palestra no colégio, aí ele falou assim: você gosta do seu pai? Gosta. Gosta do abraço do seu pai? Gosta. O que você sente com a beijo da namorada? Você sente. Tudo bem. Cocaína tem esse problema. É tão bom que nunca mais isso vai ter graça. Você vai perder a graça de tudo. Ele passa a história. Então isso, ele sequestra as vidas. Eu preciso isso. E ao mesmo tempo, os fatores estressantes, como ele está muito, a zona de bem-estar dele caiu lá para baixo, tudo estressa. Por uma questão neuroquímica e de aprendizado. Porque se eu não aprendo a lidar com a coisa, cada vez mais a coisa, quer dizer, por exemplo, se eu não me enfrento o medo, cada vez ele vai ficando mais assustador, não tem outro jeito. Ele não sabe lidar com a frustração. Na maconha, então, é terrível. Quando diz que não tem nada demais, pergunta para uma mãe de um filho que fuma muita maconha como ele é em casa sem maconha. Extremamente agressivo e intolerante. Gente, eu falo muito na maconha porque virou, não tem nada demais. Maior incidência de esquizofrenia, se o indivíduo tiver predisposição e começa a fumar na adolescente, 10% é muito, no mínimo. E uma esquizofrenia de difícil tratamento. Eu estou trabalhando agora na perícia médica dos funcionários do Estado, o que a gente vê de jovens que se estavam inválidos por causa disso, sabe? O resto da vida, apagada por isso. Essas coisas me dão o coração, que é por isso que eu estou aqui hoje. Tá? A gente multiplicar isso. Então, voltando aqui. Veja aquilo que eu falei, o indivíduo tem que... Ele não se droga. Ele não se droga mais porque é prazeroso, é porque é ruim mesmo ficar sem. Veja a luta que é, parece fácil, é só querer e para. Não é assim. Não é fácil. Tá? Não é fácil. Mas é aquela história, né? A gente para, a gente muda. Quando a dor de mudar, quando a dor de como está é maior do que a de mudar, né? Então por isso que vai ter os prejuízos, aí chega uma hora, porque mudar implica dor. Dor da falta é a dor pior, da consciência, que vai percebendo tudo que fez ao se drogar. Traduzindo, já vimos que o tratamento requer, antes de tudo, amor, não julgamento, amor, compaixão. Nada de pena. Pena é diminuir e botar como capaz. E aí você faz demais o que não devia fazer. É amor, compaixão. Porque é um lugar de muita dor que precisa de acolhimento. Já que a casa está recebendo, é por isso que eu estou aqui. Isso é o mais importante, tá?
O amor atrai luz, então não precisa se preocupar, né? Porque sim, é um lugar pesado, e eu vou mostrar mais no final, né? Que os bons espíritos então, vão estar sempre juntos atuando nesse trabalho. O que acontece também? Lembra do pré-frontal, aquele lugar do juízo? O pré-frontal ele regula o sistema límbico, para que você não seja impulsivo, né? Vai e faz, ele regula. Como precisa muito, há um sequestro, chamar um processo de defrontalização. Ele não chega. É como se não chegasse a informação. Não dá. Aquilo se torna tão imperativo de atender aquela necessidade que não tem mais como conter os impulsos. Então, tem uma diminuição. Deixa eu olhar para cá melhor assim. Tem uma diminuição da inibição dos impulsos, menor modulação do sistema límbico, o indivíduo vai do impulsivo ao compulsivo. O que é o impulso? É vim e peguei, nem pensei. A compulsão é, eu tenho mal-estar, eu tenho que fazer aquilo para aliviar aquele mal-estar. Depois volta, né? Às vezes até volta com uma culpa por ter feito aquilo. Então ele começa, lembra, porque é ruim, então eu preciso da compulsão para aliviar o mal-estar. Preciso fazer para aliviar esse mal-estar. Afeta, obviamente, se o indivíduo não sente, se não tem sentimento, como é que ele vai empatizar? Isso aqui, a capacidade de empatizar, empatiza com nem com a mãe, né? E de perceber o que está sentindo. Quando eu expliquei todo o mecanismo, a gente vê que é óbvio que isso acontece no cérebro e tem que ter uma correspondência cerebral. Agora vejam, o que acontece no cérebro não é causa, é a consequência de um comportamento. E como que eu mudo neuroplasticidade? Como é que eu mudo? Mudando o comportamento, como tudo. Quando a gente começa a mudar, então implica, o que eu falei, tratar significa mudar. Ou o indivíduo se modifica, nada feito, vai substituir, vai trocar de uma coisa para outra. E a gente sabe que mudar não é fácil, precisa ser adicto para saber, né? Que mudar os hábitos não é fácil. Aqui botei uma frase de um paciente: descobri que tomar a primeira dose antes de tomar com a adrenalina que tem, quando decido que vou usar. Fisiologicamente, na verdade, é a dopamina, e junto também a adrenalina. Decido que eu vou usar a droga e não tem volta, aí já estou mudada. O que eu quis botar aqui é para perceber assim, ela entra antes de entrar, já está sob efeito, já está dominada, não tem mais arbítrio, não tem como mudar. Funções da consciência. Vou aproveitar e fazer um parênteses. O tema que eu dei é a luz do espiritismo. Mais adiante eu vou entrar só o espiritismo. O espiritismo, mas como função da casa e tudo. Agora a doença é a mesma, né? No espírito encarnado, no desencarnado. A vida continua. Como se diz, morrer não muda ninguém. Você vai morrer e vai ter o mesmo que morreu. Então o processo pode começar aqui, pode ter começado na vida anterior e está aqui para ver, resistir à tentação e mudar que não conseguiu antes. Não importa. Por isso que é importante saber isso, como isso se estabelece. Então aqui eu vou falar um pouco também, agora psicologicamente, o que é função da consciência? Não altera a consciência? Função da consciência, função quer dizer como a coisa atua. Qual é a função da coisa? Qual é a função do estômago? Digerir. Então qual é a função do estômago? Digerir o alimento. Tá? Tem outras coisas, funções também, a gente sabe, mas é principalmente digerir o alimento. Então, a função é como funciona. Como é que funciona o estômago digerindo os alimentos, e a gente explica como é que ele funciona para digerir, secretar ácido, etc. Então, a consciência que nos situa, Mariana, como é que a consciência funciona, como é que a consciência se relaciona com as coisas, com a vida e conosco mesmo. Eu sou junguiana. Então, Jung separa a consciência em 4 funções. 2 racionais, que passam pela reflexão. 2 racionais, que são coerentes, sistemáticas, que são sentimento e pensamento, e 2 irracionais, que vão direto do consciente do inconsciente para a consciência, ou melhor, que não passam por uma reflexão, elas são diretas, sensação e intuição. Vou falar rapidinho delas, só que o importante aqui é eu falar do sentimento, porque já deu para ver. A adicção é uma doença do sentimento. Que bom a gente estar numa transição de época, né, que a gente fala muito de emoção e sentimento, porque a gente veio de um período longo, desde o século XV, XVI, de pensamento, penso logo existo,
né? Levou ao desenvolvimento científico. Agora vamos passar para o lugar do sentimento, porque não dá para estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E o sentimento fala de valores, que é a parte moral. O espírito, como a gente sabe, quais são as propriedades do espírito, intelectual e moral. Desenvolver intelecto, pensamento. Desenvolver a moral, sentimento. A gente vai entrando nisso. Então, o que é a função do sentimento? Primeiro, eu vou brevemente distinguir de emoção. Emoção é outra área do cérebro. Aí vamos para o sistema líquido meio, sentimento, racional lá em cima. Não são a mesma coisa. Evolutivamente, né, vem primeiro a emoção. Então, a emoção é um reflexo. Tenho medo de injeção, sempre uso o exemplo da injeção, que é mais fácil. Tenho medo de injeção, vejo injeção, reflexamente, meu sistema nervoso autônomo é ativado, como todo reflexo, é autônomo, involuntário, não tem como dizer não quero, tá quente para ela. Não tem como dizer não quero sentir, eu sinto. E é para sobrevivência. Enxergo a injeção como ameaça, me dá um medo, reflexamente, reflexamente, eu vou ter uma contração do músculo, começa a suar, taquicardia, né? A enfermeira vem, relaxa, não dá. O músculo fica todo contraído, dá vontade de fugir, o máximo do medo desmaio, são reflexos. Agora, eu posso, apesar de estar sentindo isso, consciente, ter medo da injeção e tomar a injeção, como pesando os meus valores. Então, vou voltar uma coisa aqui para o sentimento. Veja, o sentimento altera o que está acontecendo dentro, como falei, vai para a consciência, aí eu posso denominar, eu estou com medo. Enquanto na emoção, quando dominada emocionalmente, eu sou reativo, né? Falou, deu raiva, eu fui reativo, dominar a emoção. O sentimento é essa vantagem evolutiva que permite que eu pese valores. E não necessariamente eu estou sentindo, eu tenho memória, então só de falar injeção eu já sinto medo, eu lembro que dá medo, lembro da dor, não quero, tendo a rejeitar. Mas eu peso os meus valores, a minha saúde, ou até porque eu quero viajar, tem que ter a vacina da febre amarela, bom, então eu vou enfrentar. Eu peso isso, isto é, eu decido. Quando eu peso valores e decido, eu estou falando do lugar moral, entende? Porque o sentimento tem a ver com o nosso desenvolvimento moral, que tem a ver, assim, eu vou desenvolver o quê? A coragem. Para quê? Para fazer o bem a mim, aos outros, a todos, ir lá tomar a vacina, apesar de ter medo. Então, essa é a função do sentimento relacionada à moral. Como é que o Jung define o sentimento? A função da consciência é um julgamento de valor, que se dá na relação entre o eu e determinado conteúdo psíquico, no sentido de causar uma aceitação do que eu sinto como prazeroso ou uma rejeição do que para mim é desprazeroso, ou não prazeroso, ou que causa dor. Então eu peso esses valores, mas o bom do sentimento é que é isso, eu posso até aceitar uma coisa dolorosa em nome de um valor maior, ou posso rejeitar uma coisa gostosa, sei lá, um rodízio de pizza, em nome da minha saúde, de um outro valor, tá? Então, o que acontece no adicto? Ele fica indiferente, ele está preocupado, você vê, ele não tem, já vão vendo para correr moralmente. Se ele não sente, ele não tem como decidir em função do bem. E o valor maior dele passa a ser as substâncias. Então ele é indiferente, como a gente vê a realidade, e os sentimentos que ele tem são, ao invés de ser em função de preservar a vida, a sobrevivência, e no processo evolutivo, né, do bem coletivo, que, né, o máximo da moral fazer tudo tendo em vista para o bem de todos. Então, ao invés de ser isso, o que ele quer preservar é a sua adicção. Sim, ama, corre todos os valores, e perde contato com o seu sentimento, aliena no mundo interno. Lembra desse exemplo do medo, né? Que é olhando para dentro que eu sei o que eu estou sentindo. Quando a gente pergunta lá, o que você está sentindo? A gente olha para dentro. Eu estou bem, né? Percebe que você está bem. Eu estou tenso, né? E você olha para dentro. Então, sem acesso aos sentimentos, se aliena. E vai ter essa dificuldade de reconhecer, denominar e lidar. Tudo vira vontade de usar. Sem sentir qual é os valores. Essa imagem. O maior valor de uma mãe é um filho. Olha o que é a dependência do cigarro. Aqui eu botei essa exclamação desse livro que eu uso muito, que eu peguei muitas frases dele.
Como se cometem erros, roubos e crimes pelas drogas. Botei essa frase aqui de propósito, porque tem obrigada. Há muito tempo, não me lembro o nome de uma deputada, depois eu lembro o nome dela, que fez um trabalho da USP, mostrando que as drogas, o álcool, tudo aumenta a violência. Aí, politicamente, né, tem um pessoal aí, não é bonito falar isso, não é bom, não tem nada a ver, malharam ela. É óbvio que sim, corrói os valores, a gente sabe. Mata a mãe, quer dizer, empurra a mãe, faz mal à mãe. Então, aqui frases de paciente. A droga te deixa insensível. Eu via minha mãe chorando e isso não me afetava. Um parênteses, veja, ele não é psicopata. Por que eu digo isso? Ele fala isso em recuperação com dor. Ele só não conseguia acessar como alguém anestesiado não sente a dor de dente. Então nós temos isso, compromete moralmente o indivíduo. Imagina o remorso, a dor que é quando o indivíduo cai em si. Por isso que eu disse, a maior dor do indivíduo, a dor de consciência que ele sente quando começa um processo de recuperação, nem se compara à dor física. Por isso também não é fácil. Às vezes o indivíduo fica fugindo, entrar porque ele sabe se recuperar, porque ele sabe que vai ter que se confrontar com tudo isso. Outra fase, aí do livro. Minha mãe, quando soube, sentia-se mal e teve de ficar internada no hospital. Parecia que tudo o que sucedia não era comigo, a cápsula. Que eu estava parte dos acontecimentos. O viciado quase sempre tem os sentimentos anulados, parece não os vivenciar. Fica como que adormecido, os zumbis humanos que a gente vê por aí. Aqui o paciente em recuperação, olha a frase dele. Formei porque eu estava com raiva, ódio e frustração. Detesto me sentir frustrado, ninguém gosta. Querer e não conseguir, isso me deixa péssimo. Aí quando eu perguntei, mas o que você podia fazer? Ele responde, eu tenho que parar de me iludir, mas é mais fácil fumar lá a maconha dele. É que ele fuma muita maconha. E a mãe, né, para ele não sofrer lá na rua, não ter perigo, o congelador era só tablete de maconha congelada. Aí ele não, coitado, a polícia pode... Então, sem querer, né? Sem querer, né? Vai protegendo. É muito comum. É mais fácil do que dar o limite. Pode trazer quantas mulheres para aqui dentro de casa, está seguro porque está dentro de casa. São os valores. Podem me chamar de conservadora. A gente pensar o que está criando, o que está dizendo. Ensina, explica. Ele não tem um pré-frontal, tem 15 aninhos. Diz como é legal você, sabe, aquela atenção, aquela expectativa, né, do namoro, enquanto não pode, isso é tão bom. Desse segurar o desejo, é bom, ensina. Bom, isso é outro assunto. Aqui a frase aqui. Tem horas em que fico insensível, coração de pedra, nada me afeta, não consigo mais nem gostar de uma garota, um menino de 20 anos. Aqui eu botei que acho legal, que é essa mudança no coração aí, da percepção. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Quando envolvido com as drogas, não estava nem aí para nada, não me cuidava, podia alguém morrer do meu lado que eu não ligava, não tinha sentimento, nada me aborrecia, era só meu casamento com a droga. A droga, ou o objeto de adicção que for, é extremamente ciumento e monogamíssimo, é só isso. Respondi a um processo, perdi emprego e nada me entristecia. Fiquei com um coração de aço. Quando comecei a me aceitar, foi abrindo meu coração, comecei a ter boa vontade comigo. Meu coração não é mais de aço, posso sentir, estou me autoconhecendo. Pensamento, dá uma acelerada aqui. A gente pode passar um pouco, Paulo? Tá. Função pensamento, o sentimento é julgamento de valor, tá? O pensamento é o julgamento conceitual, ele é que é lógico. Ele diz o que é a coisa, conceitua, define. Então, olhe para cá, eu digo, isto é uma cadeira. Quando eu digo essa cadeira bonita, é porque aos meus olhos parece agradável. Isso é do sentimento, entende? Porque não é lógico, é bonita. Então, os adjetivos são sentimentos. E aí é importante porque a nossa linguagem é toda projetada. Eu digo, fulano é chato. Não, eu fico chateada com ele, eu que me sinto assim. Aborrecido, né? Tá? A gente diz, fulano me magoou. Não, eu me senti magoada. A gente, tanto esse não acesso, não lidar.
Então, sempre quando a gente fala isso, torne a... Né? Porque quem tem que mudar não é ele que é chato, é você. De aprender a lidar com isso ou com ele. E mesmo que o indivíduo tenha tido a intenção de te magoar, quem tem que resolver a sua mágoa é você. Né? Porque eu falando isso, é muito comum na raiva, né? A gente, principalmente na raiva, dizer que o outro me dá raiva e o outro que tem que mudar, mas eu preciso aprender a lidar com a minha raiva. Então, o que acontece no pensamento? Tudo vai ser começado a definir em função de proteger o seu uso da droga. Então, racionaliza, quer dizer, cria explicações lógicas para o seu uso, e aí vai tudo. Desde a negação é um processo, é diferente de mentira, tá? A negação é um processo inconsciente e que o indivíduo acredita naquilo que ele está falando para perceber algo que é precioso para ele. Por exemplo, um jovem começa a chegar em casa a mãe encontra a droga na bolsa do filho e o filho diz que não é minha, é o meu amigo que pediu para guardar. A mãe acredita. Por que ela acredita? Isso é uma negação. Todo mundo está vendo, ela não, é uma negação. Porque seria muito doloroso ver que aquele filhinho querido está sofrendo isso. Então ela não vê e não percebe. Então isso é um lugar de negação. Então para ele proteger, todo mundo vê que o cara está bebendo demais e ele não percebe. E aí tem os mecanismos que minimiza, sabe? Não tem problema, é só uma. Generalizar, todo mundo bebe, todo mundo usa, todo mundo faz. Começa a dar aquela desculpa, eu conheço fulano que viveu até os 100 anos e fumava pra caramba, pega aquele a exceção para virar regra, né? E projeta. Projeção é a coisa mais comum de todas. É dizer, por exemplo, é o patrão que é chato, que o persegue, é a professora que dá prova difícil, que não está nem para a turma. A culpa é de todo mundo, menos dele. Ou melhor, menos da sua relação com a substância. E distorce. O que eu estou dizendo assim? Começa a distorcer a realidade. Agora, não adianta ele ficar falando, porque ele está nesse processo de negação. Ele acredita naquilo que ele está falando. Entende? É assim que ele está vendo a realidade, é assim que ele percebe. Ele não está criando. Óbvio que é uma desculpa para ele continuar, mas ele não tem essa consciência. Quando está assim na negação, gente, não adianta confrontar, porque se você confronta, aumenta a resistência. Então já vou adiantando uma coisa, que se dizem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, etc., que só tem um pré-requisito, que é o desejo sincero. Não encaminhe, pelo amor de Deus, alguém que não se reconhece como alcoolista, etc., para um grupo desses, porque é um grupo de espelho. Você põe na frente de um espelho, ele vai sair com raiva, eu não tenho nada a ver com isso, porque lá só falam de álcool. Quem vai numa reunião já não fala só de álcool, fala de si, mas é só o que ele escuta, porque é aquilo que ele não quer ver e não quer se ver naquele. Aí qual é o problema disso? É que quando ele quiser entrar em recuperação, ele está com uma péssima memória, ele não quer ir para lá de jeito nenhum. Tá? Então não encaminhe antes. Não é à toa que a ACE diz que o nosso programa é de atração, não é de promoção. Atração a partir da pessoa que é. Um indivíduo que tem um problema, você pode até, eles podem contar a sua vida. Se o indivíduo se reconhece, ele pede para ele. Se não se reconhece, não. Não força, nunca. Até porque o desejo tem que ser da pessoa. Ela que tem que querer mudar. Então, um exemplo, minha cabeça arma justifica o que quero fazer, as racionalizações. Tudo ficava caro, R$30 era muito para tudo, menos para a droga, que já é o sentimento, o lugar de valor. Compulsão é pôr uma coisa na cabeça e não pensar em mais nada. Quando vem na cabeça, não faz isso, você se automanipula, se engana e se justifica para fazer. É uma coisa interessante em salas de A e NA, é que o outro, ele sempre desmascara a manipulação do outro que está ali, sabe? Alguém conta alguma coisa que está sentindo assim, a outra diz assim, cara, você está se manipulando. Porque ele se reconhece, já fez isso e quebra, né? Mas o próprio que está contando a história não percebe. Então, como é importante esse espelho? Funções racionais, muito rápido. Alteração específica pelo uso da droga, tá? Das drogas. Aí vai, o que é as irracionais? São sensação, tudo que vem pelo órgão de sentido. Então, diz que uma coisa que existe, que é a realidade, não diz o que é. Então eu olho, eu vejo um pensamento que vai dizer uma cadeira, um sentimento que é bonito.
A intuição, que é uma probabilidade que vai acontecer, eu intuir, não sinto que ela vai quebrar, não sei, é só exemplar. Então isso é uma intuição, a intuição dá uma probabilidade, é uma informação que vai diretamente do inconsciente para o consciente. Eu digo assim, antes que tenha a pergunta já tem a resposta, sabe? Você não sabe como chegar lá, ela é rápida e imediata. E passa por uma comprovação, né? Eu posso sentar e não quebrar e ver tudo bem. Um indivíduo que está perturbado, ele vai dizer assim, não, é para te enganar, trocar essa cadeira, vai criar toda uma história para manter, sustentar. Isso é um lugar do delírio, entendeu? De uma ideia delirante. Então você tem a sensação, que vem pelo órgão de sentido, audição, tato e etc. E a intuição. Todas as substâncias vão alterá-las por uma ação direta da substância. E vai ter de cada um, né? E eu tenho sintoma na intoxicação, sei lá, intoxicado, pode ficar, usou maconha, está vendo tudo mais colorido, mais brilhante, né? As sensações, um êxtase, tá hipersensível, ele sente tudo. Então eu tenho alteração com álcool, anestesia na intoxicação, na abstinência, né? Pegando o álcool mesmo, tem uma hiperacusia na abstinência de álcool, tem uma hipersensibilidade auditiva muito grande. Então o sensorial você tem para cada substância e algumas alterações persistem. Então, por exemplo, é comum, principalmente em maconha e cocaína, você vê um quadro psicótico. O indivíduo já parou de usar, já entrou em recuperação, mas desenvolveu uma psicose. Continua tendo, às vezes, alucinações, delírios, etc. É até classificado como psicose tardia, já tem mais de 6 meses e ficou aqui. Principalmente paranoias, né? O grau de consciência é muito simples. Tomou um estimulante, a cafeína, as inas, né? Cocaína, anfetamina, um estimulante, hipervigilante, quer dizer, acordadão. Tomou um depressor, obnulação, topou e coma, né? Bebeu demais, até chegou no coma alcoólico, deprimiu o sistema nervoso central. Agora vamos ao espírito, né? Tudo que eu estou falando a consciência pertence a quem? Ao espírito. Eu estou falando isso é um campo espiritual, no espírito está sendo afetado, porque somos corpo como manifestação do espírito. O livre-arbítrio, a vontade é do espírito. O indivíduo está dominado por isso, morreu, mas não está curado, não. Continua. Daniela? Pois não. Sem falarmos do espírito, existe uma predisposição orgânica para eu me tornar uma viciada? Vamos supor que eu tenha experimentado e aquilo formou uma memória boa. Aí existe uma predisposição orgânica de alguns continuar e outros, apesar de ter uma boa memória, uma experiência, não. Eu vou dizer assim, eu vou começar por uma coisa assim, sim, falando no campo espiritual mesmo, que eu ia dizer do Deus dá o fardo conforme a força, né, que resistir à tentação. O grande problema, aí agora eu vou na parte física mesmo, essa resposta, todas as respostas sempre uso que vai ter, mas vou te dizer uma coisa, sim, pode ter. Por exemplo, de receptores. Se você tem mais ou menos receptores, mas isso tem a ver com o espírito que é. Você, né? Não, com o espírito que é de ter mais ou menos receptores. O indivíduo que está assim ou está assado. Então você pode ter uma predisposição orgânica, não uma predisposição, mas de sentir mais aquilo, né? Ter mais receptores para a nicotina. Você ter mais, então, ou ter menos. O indivíduo também TDAH, que diz que tem uma baixa dopamina, então o risco das compulsões fica maior, porque ele tem baixa, então ele vai ter mais risco. Agora, e também tem um reverso. Lembra assim, quando a gente lê no livro dos espíritos, de histórias, né? Um indivíduo que vi foto, mas é porque me lembrou, não eu sei, me lembrou o Santos Dumont, no livro dele, no livro que conta a história dele, né?
que diz que ele nasceu como criptorquidia, que aí ficou com as genitais atrofiadas, porque na vida anterior dele, que era para criar o balão, ele era muito mulherengo e ele caiu nisso. Então, às vezes, também acontece do indivíduo já nascer enjoando, passando mal com álcool, para nessa vida não errar com álcool. Também tem, às vezes, um lugar de proteção nesse lugar. Até tanto de predisposição, mas tem uma função ali do que algo, talvez ele tenha que passar por essa tentação e reverter, né? Porque também tudo, curou lá, mas aqui, por mais que no mundo espiritual tenha sido curado, ele muitas vezes vai precisar passar encarnado para fixar essa experiência. Tem que passar por essa de resistir à tentação, tudo. Mas tem. Mas se tem, hoje a gente fala mais em epigenética do que genética. Epigenética são os fatores ambientais, as manifestações de cada e como se manifesta cada cromossomo, né? E como os genes se ligam para formar, tudo é síntese de proteína, tem a ver com os fatores ambientais, a educação. O pior para mim não é a predisposição genética, esse é epigenético, é a sociedade. Muita gente não era e não tinha. Mas põe esses influencers da vida, e agora está no YouTube, é legal, e todo mundo quer ser youtuber, e ser famosa, então eu vou falar o que a sociedade aparentemente quer ouvir, e você quer ouvir. Então muitos não eram para experimentar isso, não tinham porquê, e entram na cocaína, entram na maconha e no álcool, e cedo. E sabe, adolescente quer pertencer, quer ir para o grupo. Não tem uma solidez moral feita na família, a família passa a mão na cabeça, não dá aquele devido limite e corte no primeiro. Eu sei porque é dolorido ver isso e que não é fácil. Mãe não é para ser amiguinha. Mãe não é para ser amiga, minha filha, não quer. Pai, é para ter dureza. Pai, olha o seu filho. Chegou em casa assim, por quê? Ele quer pertencer, coitado. Ele é adolescente. Todo mundo faz. Foi numa festa de 15 anos, tinha álcool lá e uma ambulância na porta. Tudo bem. Gente, que isso? Festa de 1 ano. É para os pais. Cheio de bebida. Foi uma festa de 15 anos que tinha álcool pra caramba. Por causa dos pais. Senão os pais não ficam. Eu educo pelo exemplo. Essa família desse menino que eu tinha contado, eles bebem pra caramba. Mas como é que vai fazer? É um exemplo. Então, em casa e a sociedade. Então, esse teste genético, os valores sociais, tudo é patrocinado pelo álcool. Maconha não faz mal. Maconha não faz mal. Como não faz mal? Desculpa a indignação. Pois não. Você falou da predisposição social. Eu achei fantástico isso, porque nós percebemos que a maconha ela foi descriminalizada por uma condição social, ou impuseram isso, não vai entrar muito por aí. Mas a minha dúvida é, a maconha é uma droga, concordamos com isso, está lá o THC e suas influências, tudo bem. De um tempo para cá, eu ouço muito falar no canabidiol. Canabidiol, aí é ignorância minha agora, ele é o mesmo THC da maconha e outra, ele causa as dependências da maconha, ele realmente tem um uso clínico, médico, ou também é uma indução social? Eu acho que tudo sempre tem interesse econômico por baixo. Eu acho que tudo sempre tem interesse econômico por baixo. Mas é em tudo, né? Tanto que a parte mais dolorosa do corpo é o bolso. Então, não vamos falar eles, nós. Sempre, esse é um lugar de um valor muito, né? Somos materialistas, egoístas, interesseiros, tem muito a desenvolver, né? Tanto que a virtude, não está escrito no livro dos Espíritos, a virtude mesmo, ela é rara, né? Arranhou o teu interesse, né? Mas então, respondendo uma coisa, primeiro eu vou dizer aqui, olha, ninguém fala, e tem muito. Ninguém fala assim, vamos liberar a morfina, porque a morfina é bom remédio para o câncer. Porque a maconha tem efeitos terapêuticos, vamos liberar a maconha para todo mundo. Então tem os usuários, que a gente sabe quem é da mídia, a mídia toda aí, umas coisas, tem muito interesse. Anterior, eu estou indo antes, é tudo, eu estou falando a meu ver, tá? Então vem com essa, e é que se aproveitam para legalizar a maconha, falar do discurso que é terapêutico.
Segundo, tabaco diminuindo, tem um monte de coisas assim de interesses de usar. O canabidiol virou elixir. O médico tem que medicar, a pessoa na realidade não faz a parte dela para ela melhorar. Eu estou ouvindo prescrever para tudo. Tudo. Nem se tentou às vezes, a última opção terapêutica já prescreveu o canabidiol. E quanto mais caro, parece que mais funciona. Proibido, então mais funciona ainda. Porque o paciente gosta, né? Recebendo lá paciente com tudo que é psíquico, TDAH, assim, fibromialgia, tudo já direto canabidiol. THC é uma coisa, canabidiol é outra. Então, como dizem que é a THC que mais vicia, ele tira, por isso que isola, pega só o óleo, usa só o canabidiol. O grande problema, para mim, é isso. Tem vários efeitos. Um quer usar dessa justificativa, isso para justificar a maconha. Segundo, muitas coisas que dizem que eu vejo que é a doença que está fazendo um uso terapêutico, na realidade é consequência de ter usado, eu falei. Se usa muitas, hoje vira uma coisa, ao invés, o sentimento parece que virou doença. É ansioso, mas tem um grau onde está a ansiedade, onde está a ansiedade, ao invés de ele dar tudo, toma remédio, não se confronta. A gente é uma sociedade maníaca, o Zóia fala isso, como tem a ver com muito com as adicções, porque é maníaca, todo mundo tem que estar permanentemente feliz, bem, tristeza virou doença. Luto, mais de 2 semanas, peraí, você está doente, ainda não sai, ainda... A gente tem os sentimentos negativos também, eles têm uma função. Eu preciso reverter, eu preciso sentir medo. Se não sentir medo, você não se protege, né? É importante. Como nenhum sentimento, emoção é bom ou mal em si mesmo, é que você vai fazer disso. Eu preciso elaborar um luto. Eu perdi alguém, essa dor, eu preciso vivenciar isso. Então é isso, eu já desviei o assunto, mas voltando então aqui à pergunta. Então, virou um elixir para tudo, não serve muita coisa, cara, tem isso. E agora tem usos muito, e que eu uso até para falar para o paciente, quando ele não faz mal. Por exemplo, o canabidiol, ele consegue interromper crises convulsivas reentrantes, que nenhum outro medicamento consegue. O que é crise convulsiva reentrante? Sabe a epilepsia? Aí para, aí começa a outra, é uma atrás da outra. A criança fica com o capacete, cada crise epilética lesa o cérebro. Vai ficando com deficiências mentais, cognitivas, um monte de deficiências, de tanto uma da outra, impossibilita a vida, morre cedo. E você consegue, com o canabidiol, segurar essa crise. Aí fala o paciente, sabe o que é? Uma crise epilética, você tem um estímulo energético, aí isso daí ativa outro neurônio, o cérebro todo ali. Ativa todo o cérebro ativado. O que o canabidiol faz, ou a maconha vai lá e faz? Ela consegue, ela aumenta essas ligações, comunicação, só que ela torna ineficaz. Então ela consegue interromper essa comunicação entre um neurônio e o outro. Aí eu falo para ele, você acha que ela faz isso só no cérebro do que tem convulsão? No seu não faz não? Por isso que ele fica tranquilo. Por isso que dá síndrome motivacional. Fica tranquilo. Como falou um paciente uma vez que ele trabalhava fazendo obra, ele furou um cano, fazendo obra, ele disse, ele tinha parado de fumar, ele falou, se fosse eu sair, fui providenciar, se fosse antigamente, assinava numa maconha, ficava tranquilo, o cano passando. Fica paradão, não faz. E para ele está tudo ótimo, porque ele está tranquilo, ele se sente bem. Ele não reage a isso. Eu digo que a gente tem uma chama interna, ela apaga essa chama aqui. Por causa disso, interfere nessas comunicações todas. Lembrei, não me afeta. Se não tivesse um efeito, eu não ia fumar. Mas voltando, não sei se eu respondi, mas assim, são os valores sociais. Aproveitando, por que a gente está falando aqui, falando disso? Porque prevenir, assim como indivíduo, a gente vai ver, precisa mudar o indivíduo, seus valores, a prevenção como sociedade e reduzir a dependência é pensar os nossos valores sociais. Quais são os valores da sociedade? Ela se afina a isso, como eu falei, a sociedade maníaca. Uma sociedade que o máximo é o prazer estar bem, em que eu ponho a recompensa na frente do trabalho, né? Tipo lá, a recompensa. Eu posso, é apressada, que é o resultado imediato. Eu com cartão de crédito eu compro tudo, eu brigo de cartão, sabe, igual cartão, porque eu tenho prazer, depois eu vejo como eu pago. E cobra a dependência química. Então são todos valores sociais.
que precisam ser repensados. É uma transformação da sociedade. Ela revela uma sociedade doente, já que é uma doença que se afina aos nossos valores. Então, voltando aqui, pode perguntar mais se não respondi tudo. O que eu estou dizendo é responsabilidade nossa, não é do outro. O pai educa pelo exemplo, né? Aquela do Gandhi, quer transformar o mundo, comece por você mesmo. Aqui ela já fumava muito maconha, aí o cara disse que não dava maconha, mas dou a você cocaína para experimentar. Experimentei e anseiei por mais. Drogar-se é algo estranho, parece bom e ruim ao mesmo tempo. Para muitos a sensação boa é de que vive em outra realidade, é isso mesmo, e que nada incomoda, porém o efeito seguinte não é nada agradável, é vontade de querer mais, é um tormento. Você começa a pensar só nela e o resto aos poucos deixa de existir. Esse o resto é a própria pessoa. Os tóxicos e também o álcool atingem nos usuários algo muito importante: a liberdade de pensar, de tomar decisões, de tornar-se independente de algo e privar-se de ser livre. Quando necessitamos de alguma coisa, não podemos ficar sem ela, somos dependentes escravos. Pode ser o que for, pode ser ginástica, pode ser, sei lá, qualquer coisa que, né, tudo. Não posso ficar sem. Que é assim, rapidinho, assim, quando a gente fala, por exemplo, um workaholic, né? Porque está fugindo de... O que a gente fala, um workaholic? Ele está usando o trabalho para fugir também das responsabilidades, de olhar para a vida dele em casa, de fazer outra coisa, e começa a preencher. Então ele tem essa função semelhante. Nós todos temos vários valores e para manutenção de um e de outro vão intercalando. Então, por exemplo, pegando do trabalho, o trabalho é um grande valor, só que se para a minha família, só que como eu só comprometer o povo e eu ver a minha família, peraí, cadê o valor da família? Eu só fico na família e nunca vou trabalhar? E o valor do trabalho? Então, é sempre dinâmico a cada momento e a gente vai intercalando. Nesse momento, sei lá, estou trabalhando com a colega, a filha dela passou mal, não, vai lá, larga, é importante, mas deixa que eu me viro, vai que eu seguro a barra aqui. Então, o momento, essa reciclagem de valor, né? O valor máximo alto é amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui a gente se expressa um ao próximo, um admiro. Diga. Bom dia. Em cima da pergunta dele aqui, né? Estou querendo usar a maconha de uma forma recreativa. Né? Uhum. Como é que eu fico sabendo, né? A utilização de uma droga de maconha recreativa, eu não vou me tornar independente. E tem como ficar sabendo, existe algum sinal em relação a isso? Eu vou começar no problema do álcool. Pega que dificuldade que é se beber não dirija. Mas eu só tomei um copo. Mas pode ter seu valor, do valor. Mas o grande problema é o álcool. Tem uma entrevista da Rita Lee que ela diz, eu usei de tudo, o pior é o álcool. Porque o álcool tira o não interno. Muita gente só fuma cigarro quando bebe. Ele te deixa suscetível a tudo, é o pior deles. Então, uma coisa assim, seja maconha recreativamente ou um álcool recreativamente, eu sei que diante de um problema, quantas pessoas se aposentam e se tornam alcoolistas? Pelo vazio na vida, e sem fazer muitos. É um grande problema. Tem empresas que fazem um trabalho, antes, alcoolista, independente de sexo, vazio porque o sexo agora, antigamente era o álcool, o grande problema, agora sexo, por causa da internet, que tem em casa, um livre acesso a tudo, e o jogo, então, ou compras, né, que você compra tudo. Então, você vê, eu não vou tirar a pessoa de tudo, isolar, né? Então tem a hora de entrar, a partir, como eu falei do carro, eu preciso saber quais são as potências danosas, aí vamos ao problema da maconha em si, desse recreativo, que começa em geral é adolescente. Adolescente, se tiver uma predisposição, aí você vê na história familiar, a esquizofrenia. Muitos abrem quadro de esquizofrenia e de difícil tratamento. Esse é um problema. Aí, igual a maconha, o álcool, etc., que é uma fase que eu acho que não é para usar nada recreativamente, para falar a verdade. Porque é uma frase que você precisa se confrontar com a vida. Tem a dor, que vai correr, usa formas naturais, enfim, assim, mais leves, por causa do efeito. Já que eu preciso de algo para aliviar a dor de psíquica, uma coisa, né, que não traz tanto danos orgânicos. Porque o problema é, mesmo que não traga,
nesse momento, no futuro você conhece aquilo. Né? Já que são esses valores de não sentir. Rivotril. Como eu trabalhava no centro de dependência, né, que aparecia gente dependente, antigamente era de Lexotan, depois diazepam, depois Rivotril. As pessoas andam com um bolso. Ah, senti mal, não estou conseguindo dormir hoje. Gente, uma noite de sono você não vai morrer. Toma Rivotril. Aí virou esse lugar. Vou pegar melatonina. Aí eu sou outro assunto, mas não vou entrar nesse, não. Eu só posso dizer assim, como saber ser recreativo? É aquela história que eu comecei lá no início, experimental, esporádico, frequente, que vai evoluir para isso. Aí tem toda a história de vida assim, umas consequências, às vezes toma um susto. Às vezes é aquilo que está na causa, às vezes é vazio, é saciedade, você dá responsabilidade para o filho, é muito tédio. Quando eu trabalhei fui médico de família em Niterói, final dos anos 90, então meus jovens não tinham nada para fazer. Eles passavam um dia ócio absoluto. Eu fui na secretaria e disse, a gente tem que criar uma atividade aqui para eles. Aí ficavam com aquela música horrorosa, fumando, não tinha o que fazer. Então, esse servir, que faz sentir útil, apaga vazio, aí toma bem na causa, saciedade também. Um indivíduo que tem tudo não aprende a dar valor a nada. Né? E a gente, a ser desejante, a gente precisa ir em busca, precisa ter alcançar. Por isso que a facilidade é uma aprovação maior do que a dificuldade. Então, também um Estado que fornece tudo, uma família que fornece tudo, ele não cria campo para a pessoa ser. Às vezes, o lugar em que ele encontra para ser, para buscar, é na contravenção. Então, tudo a gente vai na causa desse lugar social, de ver que espaço que ela está entrando. Acho que o mais importante, que espaço está entrando. E por que precisa disso de recreativo? O que eu tinha a dizer, na verdade, assim, hoje pode estar recreativo, amanhã pode não ser. E o uso recreativo não quer dizer que não tenha dano, tá? Então, eu falei de abuso, uma grande preocupação da OMS é chamado brinde alcoólico, que é o indivíduo que toma, o homem, 5 doses de álcool em 2 horas e a mulher 4 doses de álcool em 2 horas pelo grau de intoxicação. Independente disso, o grau de intoxicação, hoje levando coma, etc. Né? E os danos físicos, mesmo um recreativo tem um dano físico. Estou tomando alguma coisa que danifica o corpo. Desde produção de esperma, por exemplo. Quantos homens aí? Tem um Zé que surgiu na mídia, eu pensei, vai ver que é por isso. Porque ele diminui a produção de esperma. Então tem consequência mesmo, sendo recreativo. Tá? Mas são escolhas. Às vezes a gente também abusa gosta de bolos, abuso tem consequências. A gente pensa, depois eu resolvo, diga. Sempre sendo do Rivotril ser uma droga sólida, né? É o álcool. O álcool. É por causa do efeito. Tanto que quando você quer tirar o álcool, você usa um benzodiazepínico no lugar. Sim, mas aí eu fico pensando, eu tenho umas ressalvas dos psiquiatras iniciarem algumas substâncias em usuários. Uhum. Por exemplo, o Vivance hoje em dia, eles estão prescrevendo para crianças de 12 anos. Que a gente, quando era mais novo, provavelmente tínhamos vários transtornos e déficits e passamos de ano, fizemos faculdade e tudo. Uma questão é o Vivance para criança. Outra, ontem eu vi uma médica postando um relato sobre depressão, que ela está começando a fazer uso de cetamina com psiquiatra. Eu trabalho com cavalos, cetamina é um anestésico equino. E quem não conhece, tá vendo, é a droga das raves, é altamente adicto. E quem não conhece, é a pergunta dele. É o uso recreativo que vai levar a uma dependência, é uma droga altamente viciante. Então é muito perigoso, ela como médica, eu tenho ressalvas com psiquiatras. Eu também. Porque eles induzem a pessoa a começar e depois que, então, ela vai ter depressão e daqui a pouco ela está drogada e viciada em cetamina. São 2 problemas. Deixa eu dizer assim, não necessariamente vai ficar, né? Vamos botar tudo na cultura. Eu sou médica. E as pessoas querem lá chegar numa fórmula mágica. É uma cultura
cultura. Eu te entrego o meu corpo como se fosse um copo de liquidificador. É o meu cérebro que tem problema, é o meu estômago, você resolve. Ele não está disposto a fazer a parte dele. Não, teu estômago é assim, você tem que beber menos que corrói, você tem que mudar. Então, é difícil mudar, é mais fácil tomar pílula mágica. Então, eu tenho essa pressão disso. Segundo, e como ver o corpo sem espírito, né? Porque quando eu falo no corpo como máquina, então vai a peça que falta. A medicina se desenvolveu assim. Então, eu tenho que ver a substância que dá isso, eu estou vendo o corpo, não estou vendo o sujeito, tá? Um bom psiquiatra medica pouquíssimo. Esse meu colega que falava isso, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Mas foi o melhor psiquiatra que eu trabalhei ali, onde eu trabalhava no Centro Independente Químico, porque era o que menos medicava. Então, por exemplo, tinha um alcoolista lá, que ele não iniciou um diazepam para tirar o álcool, ele disse, porque ele não quer parar de beber, ele vai somar. É óbvio. Então, ele tinha um conhecimento, uma noção da sua impotência perante o arbítrio do outro. Tá? Então, vamos aqui, eu quis tirar do psiquiatra dizer assim, tem uma coisa que é cultural. E que o paciente quer isso. A gente sabe que o paciente vai em direção ao médico que ele quer. Ele vai me dar uma fórmula mágica. Quem não quer uma fórmula mágica? Todo mundo quer uma fórmula mágica. Tá? Então, e é formado ser assim. Aquele lugar, ver como o corpo ainda é assim. Eu vou dizer fazia, porque foi dissolvido o grupo de trabalho do CREMES de Medicina e Espiritualidade, eu fazia parte. Só para te dizer que está entrando. E está entrando a Medicina e Espiritualidade, é legal pelos alunos. Tem ligas de medicina e espiritualidade, chega me arrepia falar isso, me emociona, porque vem uma mudança, graças a Deus. Mas ao mesmo tempo a gente tem o outro lado, a época de transição é isso, você tem do pior e do melhor, tá? Porque também eu preciso experimentar chegar ao pior do pior para me convencer. Ninguém convence ninguém, não é assim? Infelizmente é a vivência, é a prática. É a vivência que cada um vai fazendo por si só e transformando a si só. Você quer ajudar o outro, é exemplo, aí ele mira, né? Tanto que o sábio aprende com o outro, né? Olhando o outro em vez de passar, mas tem que passar. Então, realmente isso. O caso mais grave de dependência de benzodiazepina que eu recebia, para você ter uma ideia, vou botar uma equivalência aqui, era uma moça que tomava, o diazepam tem 5 e 10 miligramas. Ela tomava 250 miligramas por dia. A mãe dela teve um infarto, ficou internada lá, ela estava muito tensa, ela só tinha mãe, não tinha pai nem nada, e foram criadas só a mãe, tá? Não tinha nada. Aí o psiquiatra, o cardiologista ali da mãe, deu um diazepam para ela, ela se sentiu muito bem, gostou daquela sensação. Ao longo de 16 anos ela foi aumentando, ela andava com uma caixinha de tic-tac no bolso e no outro uma caixinha de tic-tac cheia de diazepam, qualquer coisa que acontecia ela botava na boca. O apelido dela era mosca morta, né, à toa. Ia vivendo assim, mas começou de um inocente para uma situação, em vez de falar, de sentar e falar do meu sentimento. Agora, se eu não olho para o meu sentimento, se eu não olho para a minha dor, como é que eu vou sentar diante do paciente e perguntar para ele como tudo bem? Então, mas isso eu posso estar falando um amigo, é a nossa cultura, e realmente você tem razão. Agora, uma coisa é o efeito colateral, outra coisa é o médico. Quando o médico diz assim, é essa dose, e eu vou te dar esse remédio, eu peço risco e benefício. Tem benefício. Tem crises de pânico que eu para tirar vou usar isso. Mas porque conhece agora? Eu uso muito floral, senão um resto, né? Às vezes uma crise de pânico. Mas também, às vezes, porque mesmo os florais, eu sou homeopata também, a energia, e no livro A Fisiologia da Alma está escrito isso, as pessoas muito materialistas, elas não são sensíveis. Então precisa da matéria mesmo. Às vezes a gente precisa mesmo usar para modificar, para conseguir conter aquele cérebro, para fazer. Agora eu tenho que saber usar. Eu posso ter uma coisa assim, depressão, por exemplo. A gente sabe, só usar o remédio não vai melhorar. Tem que fazer a psicoterapia. Tem que trabalhar aquilo que levou, tudo tem que ir para a causa. É psicoterapia. Ir para a causa, ir para a causa, para a causa. Vamos pegar um TDAH, tem que fazer a sua parte, tem que saber lidar com isso. Medicar não resolve. Você põe o medicamento, ele se sente bem naquele momento, o que acontece? A doença continua, vai crescendo, ou tem uma outra recaída, você precisa aumentar a dose, você troca, o remédio não funciona, fica aquela lista enorme. Então, a medicamento, ele é temporário para te ajudar a fazer a sua parte. Ele não é para ser solução, ele é para remediar. Não é solucionar, não exclui o sujeito. Mas o sujeito não quer ser incluído. E é uma cultura.
a resposta ficou ampla, e é toda uma forma de ver e de ser da medicina, que é cultural. Assim, o médico e o paciente, eles fazem parte dessa mesma cultura e têm os seus quereres. Eu vou te dizer, te dou razão. A gente que é da antiga, eu completo agora 35 anos de formado, tem lá meu grupo de medicina, a gente fica espantado, e os colegas só falando, são esses médicos que vão cuidar da gente, que estão formando, mas você vê, está mudando, né? Conselho Federal de Medicina, as provas, as prestações sociais, então é isso. Eu te dou razão, mas ao mesmo tempo tem momentos que precisa ir com critério. Concordo também, os abusos de cocaína para trauma, LSD para trauma, muito circunscrito, tem que saber como e quando, diga a hora, é isso? Ah, tá, a hora, sabia. Então vou fechar com esse, isso aqui não precisa, isso aqui é como aparece no CID-10, hoje já estamos no CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, como é definido. No CID-11 não dá para pegar, porque o CID-11, ele põe assim, para álcool, para cocaína, para não sei o que, para ketamina, ele vai de 1 em 1, tá? Então, já no CID-10, na classificação anterior, ele põe tudo junto e depois é que separa, que é para cada um. E é interessante que vê assim, como eu expliquei como isso, ela vai se desenvolvendo, veja, que não precisa se decorar isso, eu falo quando estou com os alunos. Você sabe como é o processo, você sabe o que é isso. E você pode associar, vamos fingir que é jogo online, lá. Precisa de uso repetido, óbvio, né? Lembra da neuroadaptação, tem que ser repetido, uma vez não vicia, mas já sabe que um dia precisando. Tá? Tem que ser repetido, forte desejo, aquela fissura, chamam de fissura, forte desejo, a fissura, eu te digo uma coisa assim, você vê o cara gosta muito de pizza, vê pizza, entra lá no iFood, pede uma pizza, a boca já começa a salizar, o estômago a secretar, o corpo já se prepara. Então, e que o paciente falou, já aquele que antes eu não preciso pensar em nada, tem que realizar, tem que fazer. Ele tem que fazer. Da cocaína, chega o nariz escorre, dá vontade de ir ao banheiro. A dificuldade, o usuário de cocaína, ele chama isso de bater uma abstinência, mas não é abstinência, na verdade é a fissura, tá? A dificuldade de controlar o consumo é a saideira que nunca termina, sabe? Mais uma da ano. É mais tempo, maior quantidade do que aquilo que tinha se proposto. Jogo. Mãe, só mais um minuto, não saiu do quarto. O dia inteiro. Só mais essa. A utilização persistente, apesar das consequências nefastas, porque tem que usar, preciso explicar, maior prioridade ao uso, quer dizer, organiza a sua rotina independente disso. Né? Vai na festa se tiver lá, né? E você vê o jovem lá no jogo, acontece isso, né? Fica a hora jogando, precisa jogar tolerância, jogar cada vez mais para ter o mesmo grau de satisfação, tem que ser cada vez mais difícil para dar, senão não tem graça, igual montanha-russa, cada vez mais, senão não tem graça, e sintoma de abstinência, fica irritado, agradecido, passa mal e precisa para o jogo. Então você não precisa decorar, você sabe, e que tem isso. Agora, vamos entrar nos efeitos. Daí por diante, faltam 10 para as 11, é isso, Paulo? Então fechar as 11, tá certinho? Pode ser? Tem um almoço depois, não sei. Tá, interessante. Quanto tempo de intervalo? Falei com medo. 15 minutos, tá bom. Tá bom, gente. Tá ótimo. Obrigada.